Olá, queridos alunos, estamos de volta com mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a sorte das crianças depois da morte. Esse é o tomo único, módulo 1, roteiro 5. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? O que acontece que alguns seres em tenra idade deixam o plano material? Seria por falta deles? Seria por falta dos pais? Por que isso acontece com tanta frequência? Bem sabemos que a morte de uma criança traz uma dor profunda àqueles que ficam. Por que seria então que isso acontece com tanta frequência? A duração da vida da criança pode ser para seu espírito o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou expiação para os pais. Então nós vemos aqui que as razões desse desenlace tão às nossas vistas precoce, ele tem diversos motivos. E não longe pode ser pelo próprio espírito que reencarnou ou que abreviou de alguma forma a sua existência anterior e precisava complementar esse período na matéria. E também não longe uma prova para os pais, uma expiação para os pais, por diversos motivos que ele tenham dado numa existência anterior. Bem sabemos, como já falei antes, que essa é uma dor que causa profundas marcas naqueles que ficam. Mesmo aqueles que conseguem superar, eles dizem que é uma dor que não se apaga. Ela fica sempre ali martelando e vira e mexe, aquela ferida se abre e aquela dor volta. Mesmo aqueles que conseguem ter uma compreensão melhor, que entendem que o sofrimento é opcional, a dor não. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eles optam por não sofrer, mas ainda assim aquela dorzinha persiste e fica ali. E esse ser que partiu em tão tenra idade, será que ele foi bom ou foi mal nessa existência? Sim, porque é uma criança, ela não tinha ainda a plenitude de suas faculdades. Ela não estava ainda amadurecida, nem cronologicamente e espiritualmente, não vou nem falar, porque todos nós que viemos aqui para esse plano é porque estamos precisando amadurecer espiritualmente. Mas na sua idade cronológica, ele ainda não amadureceu. E todas as suas atitudes têm uma certa complacência nossa, porque são espíritos tenros. Uma criança ela erra muitas vezes sem saber que está errando, né? Então, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então isso nos mostra que o fato de ter partido em tenra idade não necessariamente aquele espírito alcançou a perfeição, alcançou a pureza. Não, mas como vimos no slide anterior, ele pode ter motivos para ter desencarnado tão precocemente. Então, ele não teve oportunidade nesta existência nem de fazer o mal, nem de fazer o bem. Ele simplesmente partiu em tenra idade. Isso não nos dá o aval necessário para a gente dizer esse espírito é um espírito de luz. Aí vamos trazer aquela questão. Os nossos filhinhos que partem em idade tenra viraram anjinhos? Será? Por que seria? Bem sabemos que nós também passamos pela fase infantil. Nós também fomos crianças. E nem por isso somos hoje anjinhos. E nem quando partirmos daqui viraremos anjinhos. Nós já temos essa consciência. Então o fato dele ter partido na infância material, não quer dizer que ele tenha se tornado um anjinho. Simplesmente ele cumpriu aquela etapa, o que estava programado para ele, na fase partiu precocemente às nossas vistas, só que no tempo de Deus não foi precoce, foi no momento certo. Tinha vistas essa partida precoce ou por ele mesmo, ou pelos pais, ou pela família, ou até mesmo por outras pessoas que vão ajudar as pessoas em volta que estão em sofrimento. Então,
Os motivos são diversos. A gente não pode chegar e dizer foi por causa disso, foi por causa daquilo. Nós não temos esse condão de afirmar. Mas sabemos que existem muitas possibilidades para aquele espírito ter partido precocemente. E quando ele parte, será que ele vai ficar na espiritualidade até uma nova encarnação na fase infantil? Quando o espírito já alcançou a elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma. Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil. Então, não necessariamente o espírito vai ficar na erraticidade na fase infantil. Ele pode adquirir a sua forma mais adulta, mas isso vai depender do quê? Do grau de evolução. Esse tempo dessa transformação, digamos assim, vai depender do quanto ele já progrediu, o seu grau de consciência adquirido. Isso é o que a gente chama de plasticidade do espírito. André Luiz, ele trata com muita clareza no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz que se a alma deslinhada do envoltório físico foi transferida para a morada espiritual em adiantada senectude, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais de ancianidade corpórea, se deseja remoçar o próprio aspecto. E, na hipótese de haver partido da Terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo auxilie, caso se proponha a obtenção de traços da madureza. Ou seja, tanto na fase infantil quanto na fase já mais envelhecida, digamos assim, o espírito ele também pode voltar a uma condição adulta, não criança nem tampouco idoso. Ele pode voltar a uma fase que ele se ache ideal, ou seja, com traços de madureza, mas sem senectude. Com certeza ele também explica que isso também depende do grau de evolução adquirido. Esse tempo que ele vai levar para adquirir essa condição depende do grau de evolução que ele já tem alcançado. Então, cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual, pois quanto mais elevado se lhes descortine o degrau de progresso, mais amplo se lhes revela o poder plástico sobre as células que lhes entretecem o instrumento de manifestação. Em alto nível, a inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam por vezes alguns anos a efetuar. Então, os espíritos que já conseguiram compreender, que já conhecem um pouco dessas propriedades da matéria, sim, porque nós vamos ver que o perispírito ele é matéria. Nós já vimos em outras aulas que o perispírito ele é matéria e ele sofre transformações. Nós temos aí propriedades chamadas plasticidade, que aliás nós vamos ver algumas aulas à frente, falando sobre o perispírito. E uma das propriedades dele é a plasticidade, ou seja, a condição de se moldar, se modelar conforme ele queira. Então, é por isso que os espíritos que partem tanto na fase infantil quanto na fase adulta, eles conseguem voltar a uma outra forma que ele encontre, que ele se ache mais adequada. Mas aí o que acontece com esses espíritos que não conseguem voltar a essa traço de madureza? O que acontece com esses espíritos que não conseguem voltar a uma forma adulta? Elas ficam aonde? Ficam misturadas? Ficam sozinhas? Ficam abandonadas na espiritualidade? Para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho da transformação não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza, à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas, e por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil,
de vez que, depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista de poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável de restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz interior através do próprio aperfeiçoamento moral. E por isso que essas crianças têm esse período que ela vai ficar em adaptação, em entendimento, em querer buscar compreender. Não é diferente dos que desencarnam da forma adulta, elas também têm que querer aprender. A existência de colônias próprias para acolher essas crianças. O espírito, quando ele desencarna na fase infantil, ele vai carregar a sua compreensão infantil, até ele conseguir entender que ele é um espírito velho, que já tem outras existências. A percepção dele inicial vai ser da infantilidade. Então, vão ser acolhidos conforme crianças, com muito carinho, com muita atenção, até que ele queira compreender que ele não precisa ficar naquela condição. Então, como se observa, o espírito, ele, por não ter idade, ele assume a sua posição da forma que desejar. Mas isso depende, como foi dito, da sua capacidade de transformação. Enquanto isso não ocorre, ele fica nessas colônias até ganhar essa maturidade, até ganhar essa compreensão, quando então retornará ao convívio dos demais espíritos, e ali sim ele poderá se apresentar da forma que bem entender, ou a que melhor lhe apraz. Então, os espíritos, por não ter idade, mas idade é como a nossa, né? Idade cronológica, ele tem uma maturidade, digamos assim, uma idade de maturidade. Então, por ele não ter naquele instante a maturidade necessária para essa compreensão, ele vai ficar nessas colônias. Mas isso não quer dizer que ele é um espírito novo, uma criança. Não, ele é um espírito que experimentou um estágio na matéria de criança e que precisa ganhar a consciência da maturidade para retornar ao convívio dos espíritos já amadurecidos. Se assim entender, porque ele pode também compreender que a melhor forma de se apresentar é a forma de uma criança. Ele vai continuar tendo a plasticidade de uma criança, se assim melhor for para ele essa comunicação, ou melhor for para ele essa identificação. Isso vai depender da compreensão do espírito. Então, vamos aí à necessidade de colônias próprias para isso. A existência de inúmeras instituições de auxílio à infância no plano espiritual, seja para adequá-las à realidade da nova moradia, seja para assisti-las numa nova encarnação, mostram-se necessárias, algumas vezes no auxílio do espírito e no consolo das mães. Visitações são permitidas, pois a regeneração ocorrerá por força do amor que unia entre esses seres encarnados, aquentando corações aflitos na comprovação de que eles vivem. Muitas vezes, a separação de uma mãe ou de um pai, de uma criança, a separação corpórea, causa dores tão grandes, causa aprisionamentos tão grandes no sofrimento, que esse espírito, quando chega na erraticidade, ele não consegue se libertar daquela sintonia. Porque nós já vimos que tudo é sintonia, o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Então, a família que fica encarnada, ela fica em sofrimento e transmite todos esses sentimentos de dor, de pesar, de sofrimento para aquele espírito que, em outro plano, consegue sentir essas vibrações. E aí, o que acontece? Nessas colônias, eles também dão auxílio, não só aquele espírito que está lá percebendo essa vibração, mas também aqueles que ficam aqui na Terra encarnados em sofrimento. Então, existe aí um trabalho feito pela espiritualidade nos dois planos. Sabemos que a nossa família corpórea é a nossa parentela material. A família espiritual é aquela que está lá na erraticidade. Porém, enquanto estamos encarnados, a nossa percepção é só daqueles que estão aqui com a gente. Então, essa separação ela se torna muito dolorosa, principalmente quando se dá numa fase muito tenra. Toda perda, ou melhor, todo esse afastamento, esse desenlace que ocorre, ele produz lesões nos dois planos. E a espiritualidade, de forma muito, muito amorosa,
muito carinhosa para aplacar esse sofrimento, permite, através do processo do sonho, essa comunicação entre esses dois mundos. Então é muito comum termos notícias de pais e mães que sonharam com seus filhos, né? E até tem uma passagem que nos é contada a respeito de uma mãe que entrou em desespero, quase à beira do suicídio, pois não se convencia com a perda do filho, né? Com o desenlace do filho. Né? E a espiritualidade, em socorro a essa mãe, permitiu que ela tivesse contato com essa criança. E essa mãe foi levada a uma dessas colônias, onde viram várias crianças com uma vela acesa, né, cantando. E o filho dela jogado num canto, muito maltrapilho, muito ainda sujo, né, triste e com a vela apagada. E ela entrou em desespero. Como? Meu filho morreu, não foi para o céu, não virou anjo? Por que ele está sofrendo? E aí o Espírito disse a ela, né, enquanto você chora, as suas lágrimas apagam a iluminação dessa vela. Para que ele possa brilhar, é preciso que você compreenda e sorria para que seu filho volte a viver. Faça o seu filho viver. Ou seja, emita luz, emita ondas de amor, não ondas de sofrimento. Porque é natural, os dois planos estão sofrendo. E como ela bem falou, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E quando nós compreendemos que esse desenlace se deu por razões de um planejamento do mundo espiritual, fica mais fácil compreendermos. E a emissão desse amor se torna muito mais forte para essa criança. E a luz dos nossos filhos irão brilhar. Principalmente quando nós nos posicionamos no plano da matéria e, após compreender, após todo esse trauma que experimentamos, nós passamos a compreender esse momento e transformamos o nosso sofrimento em serviço. Quando nós podemos ensinar, quando nós podemos ajudar, quando nós podemos ser caridosos. E aí nós mudamos o nosso foco. E aí sim nós vamos ver os nossos filhos vivendo as nossas obras, vivendo no trabalho que fazemos. E esse é o convite que a espiritualidade nos faz, para que possamos compreender que a morte não é o fim. A morte é só uma mudança de estágio. E nossos filhos não morreram, eles foram deslocados para um outro plano, estão em uma colônia e precisam do nosso amor, e precisam de nossa vibração, e precisam que emitamos ondas de amor para que chegue até eles, para que a luz deles não se apague, para que eles não sofram. E ainda, por não ter essa percepção desse desencarne, ainda estão no estágio de criança, ainda estão amedrontados. E nada melhor do que receber a luz do amor para voltar a ser luz, ou seja, dar vida a nossos filhos. Isso cabe a todos nós. A literatura espírita está repleta de casos, né? E vou citar apenas um aqui, que é o Violetas na Janela, que narra esse episódio de crianças no plano espiritual sentindo as interferências dos sofrimentos dos seus pais no plano material. Ou seja, estão afastados em estágios vibratórios diferentes, porém a sintonia está ainda ligada. Então, tudo que os pais fazem aqui em alimentar esse sofrimento, esse espírito percebe no plano espiritual. E isso causa muita perturbação e muito atraso na evolução deles. E aí eu não vou ficar preso a crianças, espíritos que partem em qualquer idade. Se nós daqui no plano terreno não nos conscientizarmos de que o nosso sofrimento, alimentar esse sofrimento, causa interferências no plano espiritual, esse espírito ele não vai conseguir se libertar. A gente vai causar males a eles. Então, nossos pensamentos para aqueles que partiram devem ser pensamentos de amor. Então, a gente tem sim que nutrir amor, a saudade, quando a gente pensa naquele ente, poxa, aquela saudadezinha gostosa, quanto ele fazia falta, quanto era bom estar aqui pertinho dele. Agora, quando eu tenho aquela saudade, eu estou sofrendo porque ele não está mais aqui comigo, isso é ruim, isso causa dor, causa sofrimento. Agora, aquela lembrança gostosa, poxa, aquela pessoa realmente foi maravilhosa enquanto esteve aqui com a gente. E a gente vai se reencontrar um dia. E esses são os pensamentos que a gente deve ter para aqueles entes que partiram, seja em qualquer idade. A literatura espírita também, ela nos fala de várias colônias espirituais que acolhem as crianças que chegam no mundo espiritual em tenra idade. Então, no mundo espiritual, há diversas instituições devotadas ao acolhimento e ao reajuste de espíritos desencarnados na infância. Temos aqui 2 exemplos. Lar da Bênção, que é citado por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, e a cidade de Castrel,
citado no livro A Vida Além do Véu. Então, são apenas uns exemplos, né? Mas existem outros livros que falam sobre isso, que narram colônias espirituais voltadas a cuidar das crianças. Aqui é a colônia Raios do Amanhecer. É mais ou menos a localização no mapa, como ela estaria em relação à Terra. Localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a linha imaginária do Equador. Forma quase uma ciranda em torno da Terra, embora apresente núcleos de espaço em espaço. Os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Na África, abrange os 2 Congos e o Quênia. E o outro grande núcleo se encontra nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além desses, existem outros núcleos menores e o conjunto deles é que constitui a colônia Raios do Amanhecer. É uma colônia espiritual voltada ao acolhimento de crianças e que ficam muito próximas do nosso planeta. Então tenhamos a percepção, como nos é orientado, que o espírito ele não tem idade. E essas colônias nada mais são do que estágio para que esses espíritos ganhem consciência e se transformem através do processo de plasticidade. Então é necessário esse tempo de maturidade, de conscientização, onde esses espíritos, acolhidos amorosamente, irão perceber ao longo do tempo a necessidade de voltar à sua forma original. Então, espírito que desencarna a criança não se transforma em anjinhos, como muitos acreditavam. São espíritos, muitas das vezes, que trazem uma bagagem de longas existências, muito tempo de maturidade, muito envelhecido pelas constantes reencarnações que sofreu. Então, essa percepção equivocada é mais uma percepção artística do que efetivamente o que ocorre. E o mundo espiritual nos mostra isso, que o mundo das crianças é um mundo, digamos assim, relativo. Enquanto esse espírito não ganha consciência. Então, logo ganha consciência, volta ao seu estado normal, volta a adquirir novas missões, compreende que muitas vidas passou já se passaram muitas vidas em suas existências, ele tem essa consciência, ele tem essa percepção. Então, para finalizar, vou deixar uma mensagem para vocês, até com a cena aí do filme As Mães de Chico, que é muito interessante de vocês verem, porque é um filme que retrata essa questão da dor, da partida, principalmente na fase infantil. E mostrando que a gente não vai amar menos o nosso ente que partiu se a gente parar de sofrer. Muita gente acredita que alimentar esse sofrimento é render uma homenagem àquele que partiu. Não entende o quanto está fazendo mal àquele espírito que precisa evoluir, que precisa continuar a sua caminhada. Então, mostrando que se a gente quer sim render homenagens àquele que partiu, que a gente se liberte daquele sofrimento que a gente está sentindo. Porque a gente não esquecer daquele ente que conviveu conosco, isso sim é uma forma de você render homenagens, mas ficar sofrendo por eles e até criando mecanismos de não esquecer daquela dor, como se aquela dor fosse o seu elo de ligação. Não, o nosso elo de ligação são as nossas vibrações de amor e não a dor que a gente sente. Então, que a gente abra as nossas mentes para isso, que a gente parar de sofrer é um gesto de amor para aquele que foi. Não é para a gente, porque muita gente pensa, eu paro de sofrer, eu estou esquecendo aquele ser. Não, não está esquecendo. Eu parar de sofrer é um gesto de amor para aquele que partiu, porque as minhas vibrações vão ser só de amor, são só de que ele siga a sua caminhada, que ele seja feliz, que ele encontre novas oportunidades de evolução. Isso sim é gesto de amor. Certa vez, como instrutor, eu fui instado por uma aluna a auxiliar uma mãe que havia sofrido o desenlace de sua filha. E essa mãe estava muito desesperada. Essa mãe tentava, inclusive, extinguir a sua vida. Tamanha a sua dor, tamanho o seu desespero. E eu aproveitei para poder auxiliá-la, usar a minha experiência, usar o que eu passei e como eu passei. E aí eu resolvi escrever para ela. E assim eu comecei. Querida mãe, não nos conhecemos, mas por intermédio de uma aluna, desejo auxiliá-la nessa difícil caminhada.
Você pode estar se perguntando como eu posso avaliar sua sorte. Eu responderei que conheço sua dor por ter vivenciado idêntica situação. Aprendi que o sofrimento é uma opção, mas a dor, essa sempre é eterna. Mas se compreendermos que nos foi dado pelo Criador a nobre missão de conduzir, educar e administrar a vida de um ser, por si só já nos sentiremos honrados em ter podido participar da vida daqueles cujo real proprietário é Ele. Quando a vida me surpreendeu com o evento da perda, que jamais imaginei que poderia ocorrer comigo, travei uma briga com o Criador. Fiquei zangado com Ele, quis a morte, e como não tinha coragem de tomar a iniciativa, passei a provocar os outros para que realizasse meu desejo. Mas só aumentava a minha dor. O tempo, amigo implacável de todos nós, cumpriu o seu papel e eu comecei a questionar o porquê de tudo. Descobri que a melhor homenagem que poderia fazer à minha filha seria continuar a viver e demonstrar que eu era tudo aquilo que ela imaginava eu ser. Entrei em seu quarto, com o coração despedaçado, e comecei a separar lentamente suas roupas. Joias, enfeites, ursinho de pelúcia, enfim, tudo que um adolescente gostava. Juntei tudo e me dirigi a um local onde havia muitas meninas, adolescentes, que eu tinha a certeza que adorariam receber aqueles adornos. Nossa, foi uma festa, com direito a desfile de moda e muitos risos. Ali percebi que minha filha não havia morrido, somente eu insistia em não querer viver. Assim, desfiz tudo que a ela pertencia, deixando somente um pequeno pingente, que até hoje guardo em meu corpo. Não como uma lembrança triste, mas como um estímulo a continuar a minha jornada. Porém, não mais com os olhos egoístas, mas preocupado com o mundo e os meus irmãos de caminhada. Descobri que deveria quebrar o muro em que me aprisionava e deixar a luz entrar em meu quarto escuro. Foi quando passei a servir, a ensinar, a consolar corações despedaçados e se recomporem e se erguerem rumo à sua evolução. Hoje ainda tenho dor, mas não sofro. Tenho saudade, mas não desespero. Enfim, encontrei a paz e a alegria de viver, servindo a todos que meu talento necessita. Quebrei os muros e abri as janelas e passei a construir pontes na busca de meus irmãos necessitados. Minha filha vive em mim, vive em meu trabalho, vive quando eu socorro, vive quando alimento alguém, vive quando eu ensino, enfim, vive. Ela havia me dito certa vez que nós morremos quando somos esquecidos. Por isso faço todos os dias o ritual da vida em memória dela, pois sei que enquanto assim agir, ela jamais morrerá. Este foi a carta de incentivo que enviei a essa mamãe, para que ela compreendesse as verdades que estão muito além de nossa compreensão. Mas que entenda que ela foi, nada mais foi, ou tudo foi, que um simples porta-joias, contendo uma joia a qual devolveu ao verdadeiro proprietário, o grande Orives, que é o nosso Pai. Então fique em paz, até a próxima aula.